Shalom, shalom, irmãos. Que a paz e a bênção do Altíssimo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu lar. Agradecendo mais uma semana de vida que o Eterno nos concede e de hoje estarmos aqui reunidos como uma comunidade em torno da Tua Palavra, em torno do Teu nome, para aprendermos da Palavra do Altíssimo, para sermos acrescidos do entendimento, da essência que há na Palavra, que transforma, que muda a vida. A religião, ela é muito superficial, ela cria pessoas que são conduzidas por dogmas de homem. A espiritualidade verdadeira é algo que muda o íntimo da pessoa, e nós não caminhamos mais com dogmas de homens, mas com a instrução da palavra, com a Torá viva, que é o Mashiach. Nessa semana nós tivemos duas porções, as Parashiot de Matot e Masei, tribos e viagem. As últimas porções do livro de Bemidbar, Números, do capítulo 30, verso 1, até o capítulo 36, verso 13, encerrando o livro de Números. Essa porção, ela contém, na primeira parte ali de Matot, três tópicos principais: as leis dos votos, dos Nedarim, votos, a guerra contra Midian e a reivindicação dos assentamentos das tribos de Reuven e de Gade. Nós vamos estudar a respeito disso. Posteriormente é apresentada uma recapitulação da longa viagem, Masei significa viagem ou estágios, da peregrinação de Israel durante o seu período no Egito. Todos os estágios, todas as paradas são ali relacionadas. Isso é muito importante porque traz um aspecto de memória, lembrando, trazendo um memorial vivo de como Israel vivenciou essa jornada, sempre com a presença do Eterno, todos os acontecimentos ali, sempre com uma experiência e um aprendizado para a comunidade de Israel. A jornada da nossa existência, ela também precisa vivenciar essa memória viva, irmãos. Uma memória viva, que nós olhamos os estágios que nós passamos e onde nós estamos hoje. É assim que nós temos uma compreensão melhor de onde nós estávamos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. É muito importante esse discernimento, porque traz um amadurecimento nessa jornada, nessa caminhada. Quando você não sabe de onde você foi tirado, de onde você veio, você não sabe para onde você vai, você se encontra desorientado. E o povo do Eterno no Egito, no deserto, em nenhum momento eles estavam desorientados, perdidos, ok? Eles sempre estavam sendo guiados pelo Eterno, conduzidos ali pelo Altíssimo. Por fim é apresentada as fronteiras da terra prometida, a sua divisão entre as tribos, as cidades que os levitas receberiam e as cidades refúgios que também seriam de habitação para os levitas. Lembra, irmãos, os levitas não receberam porção de terra, eles não receberam porção, herança de terra, mas eles habitavam no meio do povo, em cidades que eram estabelecidas para eles, para os sacerdotes, para que eles habitassem no meio da comunidade de Israel, tendo como ofício de cuidar do Mishkan, do tabernáculo. Esse livro de Números, aqui, quando termina ele, está se terminando os 40 anos da jornada de Israel. O livro de Devarim, que nós iniciaremos a semana que vem, é um livro que foi escrito de forma muito rápida, em pouco tempo. Aqui é o último ano de Israel no deserto, prestes a entrar na terra prometida. Até aqui, tudo que está sendo relatado é sobre a história de Israel, como foi vivenciada. E o livro de Números, quando ele se encerra, está também mostrando o encerramento de um ciclo, aonde o povo de Israel ele é conduzido às fronteiras da terra prometida. Note que os últimos detalhes em relação ao estabelecimento de Israel na terra, ele é anunciado em relação à divisão das terras, a porção que cada tribo iria receber. O livro de Devarim, ele não vai ter nenhum aspecto novo, por assim dizer.
da experiência de Israel, mas ele será como que uma releitura de tudo que aconteceu, dos quatro primeiros livros da Torá e da jornada de Israel. O texto que nós vamos ler, ele se encontra no livro de Bemidbar, Números capítulo 32, do verso 1 ao 5. O texto em si, ele fala especificamente do episódio onde as tribos de Reuven e de Gad pedem para Moshe, para eles não atravessar o Jordão, o Iarden. Eles pedem para Moshe, pedem permissão para ficar aquém do Jordão. Marca o texto aí. Toda vez que a gente acaba de fazer a leitura de um livro da Torá, é uma tradição rabínica, é uma tradição de Israel, eles falam essa expressão, essa frase: Hazak, Hazak, Vinit, Hazek. Força, força e que sejamos fortalecidos. Cada livro da Torá, ele tem a força, ele tem a capacidade de proporcionar força. Quando nós encerramos a leitura de um livro da Torá, nós somos também revigorados nessa força. Vamos ler o texto. 32, do verso 1 ao verso 5. Os descendentes de Reuven e os descendentes de Gad possuíam grande quantidade de gado. Quando viram que a terra de Iazer e a terra de Gilad eram boas para o gado, os descendentes de Gad e de Reuven aproximaram-se e falaram com Moshe e Eleazar, o Correm, e os líderes da comunidade. Eles disseram: Atarot, Divon, Yazer, Ningá, Resbom, Elalé, Sivan, Nevô, Beon, a região que Arro conquistou diante da comunidade de Israel, são terra para gado, e os seus servos possuem gado. Se vocês nos considerarem dignos do seu favor, eles continuaram, que essa terra seja dada a seus servos como sua propriedade, e não teremos de atravessar o Iarden. Essa é uma parte muito importante. Está acontecendo algo aqui muito importante. Das 12 tribos, 2, Reuven e a tribo de Gad, eles se aproximam de Moshe e eles fazem um pedido para não atravessar o Jordão e ficar aquém do Jordão e assim não adentrar a terra prometida. No primeiro momento, Moshe parece que vê uma repetição dos pecados dos espias, com a mesma lógica, o povo não querendo tomar posse da terra prometida. Moshe, ele a princípio não permite, devido a ter o temor da tribo de Reuven e de Gad, não irem para a guerra, para a luta, para a conquista da terra prometida, junto com as outras 10 tribos, e com isso ele resiste, parece resistir a isso, mas depois, com uma argumentação, com uma explicação um pouco mais clara, falando que eles iriam juntos com o povo de Israel, com as outras 10 tribos, para conquistar a terra prometida, Moshe permite, mas não era do agrado de Moshe. Moshe não queria que ficasse nenhuma tribo aquém do Jordão, mas essas 2 tribos se aproximam dele e pedem para não entrar na terra prometida. Eles escolhem ficar aquém do Jordão, do lado de cá, e não adentrar a terra prometida. Depois de conquistarem e perceberem que os territórios do rei Sihon e Og, que são esses territórios que nós vimos aqui nesse texto, que são as cidades, depois que eles perceberam que essa região, que esse território era bom para a criação de gado, as tribos de Reuven e Gad pedem a Moshe para tomar posse desse território e não cruzar o rio Jordão para dentro da terra prometida. Eles queriam a herança deles ali, naquele lugar, e não dentro da terra prometida. As escolhas deles tinham por justificativo o sustento. Presta bem atenção nisso, irmãos. Olha para onde que nós estamos indo. A escolha deles tinha por justificativo o sustento.
Mas ao fazer essa escolha de não adentrar e possuir territórios dentro da terra prometida, estavam abrindo mão de viver em uma espiritualidade mais plena, mais adequada. Toda a revelação plena do Eterno, ela acontece no meio do povo de Israel, e o povo de Israel não é um povo nômade sem terra, mas é um povo que tem a promessa de herança de terra. Então só é pleno essa junção quanto tem o povo e a terra. Por isso é importante Israel estar na sua terra, senão nem as profecias se cumprem, sabe? A diáspora, ela trouxe implicações não somente para Israel, mas para nós, para os gentios, que não têm a oportunidade de ter a revelação do Eterno por meio do seu povo estabelecido na sua terra. É muito importante a gente entender que Israel e a terra são coisas inseparáveis. Quando a gente vê aquela disputa, aquela briga naquele território, não leva aquilo de qualquer forma, não. Entenda que aquilo ali é algo muito sério, é algo muito sério. O inimigo quer tirar Israel da terra, porque sabe que se Israel não tiver a terra, é como se eles não estivessem recebendo a sua herança, é como se o Eterno tivesse falhado no cumprimento da sua promessa. E a gente sabe que isso é impossível de acontecer, porque quem zela por Israel é o Eterno. E não dormita o guarda de Israel, ele não dormita, não cochila, ele está sempre atento e cuidando do seu povo. A revelação, ela é plena dentro daquele lugar. Reuven e Gade decidem, escolhem ficar do lado de fora, e com isso eles teriam implicações, porque se a terra ela tem essa conexão espiritual, quando você escolhe ficar distante dela, em algum sentido, em alguma medida, a sua espiritualidade vai ser afetada, e nós vamos ver que isso foi afetado em um nível altíssimo. Na terra, onde o Eterno estabeleceria o tabernáculo, posteriormente o templo, é ali que há uma revelação plena do Criador no meio do seu povo. O distanciamento escolhido por Reuven e Gade seria algo extremamente negativo, um distanciamento que não seria apenas físico, eles não iriam ficar distantes somente fisicamente, sobretudo espiritual. Esse distanciamento de Reuven e Gade da terra prometida não seria apenas algo físico, mas seria algo sobretudo espiritual. Eles não levaram em consideração o que era mais importante, e pensando no sustento, eles fazem uma escolha que negligencia o Altíssimo. Essa prioridade pelo sustento é tão clara, que na argumentação deles a Moshe, o rebanho vem antes até mesmo dos filhos. Olha o versículo 16. Eles, porém, aproximaram-se e disseram: construiremos aqui currais para o nosso gado e cidades para os nossos filhos pequenos. Ao colocar os animais na frente dos filhos, fica claro a prioridade deles em relação ao sustento, à provisão, à riqueza. Eles não levavam em consideração a própria descendência deles e como elas seriam influenciadas pelos povos vizinhos, a ponto de que Reuven e Gade foram as primeiras tribos a se assimilar, tribos que perderam a sua identidade. Por quê? Distante do centro, do núcleo da revelação e próximo às fronteiras de nações pagãs, expostas, desprotegidas em relação à idolatria, em relação à assimilação, e com isso Reuven e Gade. Depois, nos profetas, nós vamos ver isso. Moshe estava certo, Moshe não queria que eles se separassem, mas Moshe respeitou eles, mas sabia que isso era algo extremamente negativo, e os profetas mostram que Moshe estava certo, porque depois Reuven e Gade, eles sofrem demais pela assimilação e pelo distanciamento do Criador. O argumento deles era ficar do lado de fora para terem prosperidade
Eles valorizavam mais o seu dinheiro do que seus filhos e se estabeleceram fora da terra prometida. Essa prosperidade teve um preço muito caro, pois foram as primeiras tribos a serem exiladas e assimiladas dentre as tribos de Israel. Das tribos que se perderam a identidade, a linhagem, Reuven e Gade, elas são as primeiras, devido justamente como consequência do que eles fizeram aqui como escolha. Esse assunto ele é muito atual e muito aplicativo para nós. O que vemos aqui é super atual, pois muitas vezes, em busca da tranquilidade material, se renuncia ao lado espiritual. Quando nós buscamos a tranquilidade material, não sabe o que eu estou falando. Há um perigo muito grande de se renunciar o lado espiritual. Nas tribos de Reuven e Gade, nós vemos isso daqui. Eles dão preferência ao campo, que era propício para a criação de gado, do que para a terra prometida que emanava a presença do Criador. Eles preferem o que é material diante do que é espiritual. Eles preferem a provisão, o mantimento, a prosperidade do que a espiritualidade, aquilo que é espiritual. Quem busca, quem coloca em primeiro lugar a prosperidade, o sustento, o recurso, acaba por renunciar à espiritualidade. Deposita-se muita energia, muita força para buscar aquilo que é material, e assim você acaba renunciando à prática espiritual. Mashiach Yahushua fala a respeito disso. Matitiahu capítulo 4, versículo 4. Ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Yah. No momento da tentação, quando o Mashiach é tentado por Satã, e Satã fala para ele: transforma essa pedra em pão. Ele fala: olha, nem só do que é material, nem só do que é físico vive o homem, nem só daquilo que é físico o homem vive, mas de toda palavra que sai da boca de Yah. O alimento primordial, principal, essencial, acima de qualquer outra coisa, é a palavra do Eterno. Qualquer coisa que a gente coloque em primeiro lugar substitui a palavra do Altíssimo na nossa vida. As escolhas, muitas das vezes, por falta de entender e de praticar os princípios da palavra do Eterno com força, ela acaba cedendo, e aí mostra toda a avareza, todo o temor, toda a insegurança que há em nós em relação à provisão, e nós começamos a andar dessa forma, buscando primeiro o recurso, buscando primeiro aquilo que é material, aquilo que é extremamente físico, esquecendo daquilo que é espiritual, a palavra do Eterno. Buscamos em primeiro lugar o pão, a ponto de sermos avarentos, materialistas e consumistas, desenfreados. E a palavra que o Mashiach fala aqui, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno, ela é negligenciada. O conhecimento da palavra é negligenciado. Você que está distante do Criador, você se sente incomodado com a palavra. Por quê? Porque ela repreende, mas isso não é para o mal, isso é para o bem. O Eterno faz para o bem do ser humano, para que nós tenhamos a capacidade de reaproximar a Ele. Conforme está no livro de Hebreus, eu educo, eu repreendo e educo, corrijo a todos quanto amo, e isso deve ser prioridade, a repreensão que vem da palavra. Não somos seres perfeitos, somos seres modelados pela palavra do Altíssimo. Todos os dias nós somos trabalhados pela palavra do Eterno. Ela modela a nossa forma de viver, ela modela a nossa prática, ela mostra o modus viventes que tem que ter o ser humano. A palavra do Eterno, ela não é um livro espiritual para uma dimensão espiritual. Ela é um livro espiritual para o homem que caiu, para o homem carnal. E com isso ela tem o propósito de modificar o íntimo desse homem.
para ele não ceder ao pecado, para ele não viver preso, escravo à prática pecaminosa. É óbvio que nós precisamos das coisas materiais para viver. É óbvio, isso é óbvio, irmãos. Você precisa do alimento, você precisa da roupa, você precisa da casa, é óbvio. O Eterno sabe dessas coisas. Só que isso não é o fator determinante na nossa vida. Isso não determina a nossa forma de viver. A palavra do Altíssimo deve ser prioridade, pois é nela que consiste a forma que o homem deve viver. A palavra é o único alimento que não pode faltar ou ser substituído na mesa daquele que confia no Altíssimo. A palavra, sabe, irmãos, ela é o único alimento que não pode faltar na sua mesa. Sabe, você pode ter restrição alimentar, você pode ter dificuldade financeira, mas a palavra do Eterno, ela não pode faltar, sabe? E esse alimento, ele é substancial, ele dá todo o nutriente necessário para a gente viver, ele preenche o ser, a ponto de prover aquilo que nós necessitamos. Lembra sempre do maná, lembra sempre do maná. Israel foi alimentado durante 40 anos, quase 40 anos, com uma porção de um pão que caía do céu diariamente. Isso é milagre, não é? Sem arar a terra, sem produzir nada, eles acordavam de manhã e colhiam a porção do dia, do pão que o Eterno dava. A provisão vem do Altíssimo. Provisão que? Espiritual? Não! Física também. Sabe? Quem vive a palavra em primeiro lugar, age de forma honesta, trabalha, é trabalhador, porque não adianta a pessoa ser uma pessoa preguiçosa, e tem vários textos de provérbios que fala contra a preguiça, que quem tem preguiça passa fome, porque a preguiça, ela é um mal na vida da pessoa. A palavra do Eterno, ela dá o alimento para aquele que trabalha, para aquele que é honesto, para aquele que vive os princípios da palavra. O único alimento que não pode faltar ou ser substituído na mesa daquele que confia no Altíssimo é a palavra. A veste adequada para nós em todas as ocasiões é a palavra. A nossa ferramenta de luta, a nossa arma mais poderosa que proporciona vitória sobre qualquer inimigo é a palavra. Enfim, a palavra que procede da boca de Yahweh, o Altíssimo, é a essência para alcançarmos plenitude de vida em todos os aspectos, desde a parte física, a parte espiritual e tudo que engloba a vivência do ser humano, desde a sua rotina, a sua prática, até o seu relacionamento com o Criador. É ela que molda o nosso ser. A palavra do Eterno, ela não é um livro de história, retrógrado. Quando nós lemos aqui a porção da semana, nós estamos vendo que ela é prática. Nós estamos vendo ensinamentos dela para nós hoje em dia. Isso é muito real, isso é muito prático. A palavra do Eterno, ela é para mudar a vida. Ela não é para ficar numa dimensão de um conhecimento intelectual. Ela é prática, ela é para ter ação, para ser colocada em ação. Quando mais persistimos em nossa teimosia de buscar primeiro o pão físico, espiritualmente estaremos mal alimentados, mal vestido e andando desarmado e despreparado para as batalhas, mas estaremos sofrendo pela assimilação, pelas aflições que o mundo proporciona, porque nós estaremos distante daquilo que é essencial, daquilo que é prioridade, que é a palavra do Altíssimo. Matitiarro 6,33. Buscai primeiro o reino de Yahweh e a sua retidão, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, os irmãos sabem a diferença do que é prioridade e do que é importante? Importante é uma coisa que precisa ser feita. Prioridade é algo que não pode ser substituído. Entende? Importância é uma coisa que precisa ser feita. Prioridade é uma coisa que não pode ser substituída. A
A palavra do Eterno, ela precisa ser prioridade. Ela está em primeiro lugar. A nossa busca pela palavra, ela tem que ser em primeiro lugar. Buscar o reino é a palavra. Aqui contém o reino do Eterno. A palavra do Altíssimo contém o seu reino. Buscai primeiro o reino de Yahweh e a sua justiça. O que é a justiça nesse sentido? Retidão. Buscai primeiro o reino de Yahweh e a sua retidão, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Precisamos ter a capacidade de fé, de confiar nisso plenamente, de buscar primeiro o que é espiritual, de se afastar daquilo que é carnal, de não fazer como Reuven e Gade, buscar primeiro o sustento e assim ficar distante do Eterno. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos cumprir com os nossos compromissos, mas a gente jamais deve substituir a palavra. O dia que você não tiver tempo para o Eterno por causa do seu trabalho, é porque o seu trabalho, o seu sustento, ele tem tomado a prioridade da sua vida. Isso vai ser extremamente negativo, porque você vai passar uma mensagem para todos que estão na sua volta, que o seu trabalho, o seu sustento é mais importante do que é espiritual. Você substitui o que é espiritual por aquilo que é material, e essa mensagem ela vai alcançar as pessoas que estão à sua volta, no seu convívio. Você vai dar exemplo para o seu filho pequeno. Ele vai ver, olha, meu pai é um trabalhador, meu pai trabalha, ele escolhe primeiro o trabalho, e o espiritual ele não vai, ele deixa essa questão do espiritual. Reuven e Gade, eles sofrem por causa disso. A tradição judaica fala disso de forma clara, que as descendências deles, por estar distante, desconectada de Israel, eles ficaram sujeitos às práticas das nações, se assimilando, e com isso, de ver que a prioridade era o sustento, eles ficaram gananciosos, avarentos, e esqueceram de buscar a presença do Eterno. Por isso eles tiveram grandes problemas, e foi as duas primeiras tribos a serem assimiladas. Cada um de nós tem que realizar essa reflexão de prioridade, do que nós estamos colocando como prioridade na nossa vida. O sustento físico, material, ou aquilo que é espiritual, para podermos tomar as decisões corretas, com as prioridades corretas, e assim desfrutar de uma vida plena e uma felicidade verdadeira. Não é a felicidade de Facebook não, tá, irmão? Não é a felicidade de Twitter não, ou daquele outro lá, Instagram. É felicidade verdadeira, que você convive com pessoas e seu sorriso é verdadeiro, não é um sorriso artificial para foto, não é um sorriso para mostrar para as pessoas. Você está alimentando, você está se confraternizando com a sua família, com as pessoas que você ama, e você desfruta disso de forma sincera, de forma verdadeira, e vivendo a plenitude que o Eterno tem para nós. A gente precisa agarrar essa promessa, tá, irmãos? Isso é para nós desfrutarmos aqui já. Você precisa pegar ela com a sua mão, mas para isso você precisa abrir mão de um monte de outras coisas. Isso não é ruim, isso é bom, porque você vai se afastar de coisas que desagradam ao Eterno e se aproximar de coisas que estão próximas a Ele e que nos levam cada vez mais a Ele. Se afastar das coisas materiais não é fácil, é uma luta, é algo que precisa de perseverança, persistência e principalmente discernimento e a capacidade de delimitar o que é prioridade. Isso é possível e é realizável por cada um daqueles que tem conhecimento da palavra do Eterno, que entende que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Altíssimo. Isso não é um versículo bonito, isso aí é um princípio espiritual, entende? Isso não é algo para você decorar e ficar bonito, isso é um princípio espiritual que, se você praticar, você vai viver ele literalmente. Amém, irmãos?